Olá, queridos, graça e paz, amém? Nós estamos aqui para mais um domingo adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Eu quero convidar você que está conosco nessa hora a compartilhar aí o link com os seus amigos, com os seus familiares. Juntos nós vamos adorar o Senhor, juntos nós vamos exaltar o Senhor. Eu já quero dar boas-vindas a todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, também aos nossos amigos que nos acompanham nessa hora, que participam conosco. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos aqui com uma parte do Ministério de Louvor da nossa igreja para adorar, para nos conduzir nesse momento de culto. Daqui a pouco nós vamos ministrar a palavra de Deus. Nós estamos numa série chamada Bem-aventurados e tenho certeza que Deus vai falar poderosamente em nossos corações nessa noite, nessa ocasião. Amém? Então eu já quero dar boas-vindas a todos os nossos irmãos, nossas irmãs e os nossos amigos que nos acompanham comigo. Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidá-lo aonde você estiver agora, seja na sua casa, seja no seu carro, seja no seu trabalho, aonde você estiver nesse momento, você possa fechar os teus olhos para nós orarmos ao Senhor, para nós colocarmos as nossas vidas diante do altar. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. Então nós, além de estarmos reunidos aqui na minha casa, no meu lar, nós também estamos reunidos com pessoas de diversas casas, né? Com a membresia da nossa igreja e também os nossos amigos aqui do Facebook. Enfim, nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Depois nós vamos cantar louvores a Deus, porque o Senhor merece, irmãos, todo louvor e toda adoração diante de qualquer situação. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa hora. Amém? Santo Deus, nós queremos, em primeiro lugar, exaltar o Teu nome, adorar ao Senhor e agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de cantar, de orar, de cultuar ao Senhor. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Eu quero nessa hora colocar diante do Senhor também a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada pessoa que separou esse tempo, os próximos minutos para estar cultuando ao Senhor junto com a gente. Eu quero colocar a vida e a família de cada um desses irmãos em Tuas mãos. Quero pedir que o Senhor esteja operando poderosamente, graciosamente em nossas vidas, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, e que a Tua palavra e que esses cânticos possam trazer paz aos corações, esperança, encorajamento diante das situações em que nós estamos vivendo nesse tempo. Nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor, nas mãos do Senhor. Então nós Te louvamos nessa hora, Pai. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa gratidão nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, eu quero convidar você a adorar ao Senhor junto com a gente. Nós vamos adorar o Senhor com um hino chamado Bem-aventurados. E esse hino é muito bonito, essa canção é uma linda canção. E eu queria convidá-lo a adorar ao Senhor junto com a gente nessa hora. Amém? Nós estamos em culto, diferente, de forma virtual, mas nós estamos em culto, irmão. Então, não perca a oportunidade, não se distraia com outras. Vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Vamos adorar. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, Ele é a minha força.
Vamos adorar o Senhor com essa canção. Todavia, eu me alegrarei. Creia nisso, meu irmão. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Ainda que os tempos sejam difíceis, se alegre em Deus, creia em Deus, se alegre no Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas.
De todo o nosso coração vai experimentar uma alegria extraordinária, inexplicável e muitas vezes indizível. Choro dura uma noite, mas a alegria, vamos cantar com a gente. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Mateus capítulo 5, nós estamos pregando aí o Sermão do Monte, né? Para a maioria dos grandes comentaristas, o maior sermão da história, pregado pelo maior pregador da história, Jesus Cristo. Então nós vamos meditar um pouco. Semana passada, nós fizemos um apanhado geral, foi até uma mensagem longa, né? Hoje nós vamos dar cada passo agora, né? Desse sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou, não só para os seus discípulos, mas também para uma multidão que estava lá ao seu redor. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler hoje de 1 a 3, apenas 3 versículos, e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Amém? Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 3. Diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Nós vamos meditar um pouco nesse texto, esse sermão pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o desejo do meu coração, meu irmão, minha irmã, o desejo do meu coração é que Deus fale ao seu coração. Amém? Que Deus fale ao seu coração. Então, esse sermão do monte, ele é o sermão que Jesus prega para os seus discípulos e para uma multidão que estava ali à sua volta. Como a gente já viu na semana passada, Mateus, ele apresenta Jesus como rei. E o estabelecimento desse reino, do reino de Jesus aqui na terra. No Sermão do Monte, nós encontramos o perfil do cidadão desse reino. Meu irmão, Jesus, ele tem um reino. E ele, no Sermão do Monte, não só no Sermão do Monte, mas na Bíblia toda a gente percebe o padrão de Deus, mas aqui no Sermão do Monte a gente vê Jesus claramente falando sobre o perfil do cidadão desse reino que ele veio estabelecer. Então, nós podemos afirmar que o Sermão do Monte é o estilo de vida do cidadão do reino de Deus. Meu querido, se você quer passar um termômetro na sua vida, se você quer fazer uma autoanálise e saber se você é um cidadão do reino ou não,
você precisa olhar para o Sermão do Monte. Você precisa olhar para o Sermão do Monte e para a sua vida. E você precisa viver esse padrão estabelecido na palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, a gente imagina assim, pastor, eu não consigo viver isso. Como é que eu vou viver esse padrão do reino? Meu irmão, esse padrão do reino, esse estilo de vida do reino, ele só pode ser vivido com a ajuda de Deus. Com a força do seu braço, com a capacidade humana, você não vai conseguir viver isso. Mas se você buscar Deus de todo o seu coração, o Espírito Santo vai ajudar você a viver segundo o padrão estabelecido na palavra de Deus, segundo a vontade de Deus para a sua vida. O Sermão do Monte, ele vai falar... Jesus, ele vai iniciar esse sermão, e a primeira parte dele que nós temos observado nesses dias, né? Porque o sermão vai até o capítulo 7, mas nós estamos olhando para a primeira parte, onde Jesus trata do caráter do servo de Deus. E Jesus vai falar de uma felicidade aqui, ele vai usar repetidamente a palavra bem-aventurado. E nós vamos olhar para isso, nós vamos olhar para como é que eu posso ser feliz diante de tudo que está à minha volta. Como é que eu posso experimentar a verdadeira felicidade diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. O Sermão do Monte, ele ensina isso. Como você pode ser feliz diante de qualquer situação. Nós vamos olhar nessa série de mensagens sobre o caminho para a verdadeira felicidade. Qual é o caminho para a verdadeira felicidade? Hoje nós vamos dar o primeiro passo. O primeiro passo rumo a essa escada que nos leva à verdadeira felicidade. E do verso 1 ao verso 3, o Senhor Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos acerca da verdadeira felicidade que está em ter uma vida com Deus, um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Então, o primeiro passo em direção a essa vida, esse estilo de vida do reino de Deus, que vai trazer para nós a verdadeira felicidade, o primeiro passo nós encontramos do verso 1 ao verso 3. Bem-aventurado os pobres em espírito, ou humildes de espírito. Vamos ler do verso 1 ao verso 3, diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós encontramos aqui o primeiro passo. Spurgeon, um grande pregador, um homem de Deus da história, ele diz que aqui nós encontramos o primeiro degrau da escada rumo à verdadeira felicidade. Ele fala que aqui nós encontramos a chave que abre a porta para experimentarmos a verdadeira felicidade. Porém, antes de nós analisarmos esse primeiro passo, que é ser pobre em espírito, nós precisamos observar o verso 1 e o verso 2. Em primeiro lugar, a gente percebe que Jesus, ele enxergou as multidões. O texto diz, e vendo as multidões, Jesus subiu no monte, se assentou e começou a ensiná-las. Jesus enxerga as pessoas. Ninguém passa despercebido aos olhos de Jesus. Ele conhece cada um, ele conhece cada pessoa. Meu irmão, Jesus, ele enxergou aquelas pessoas e Jesus enxerga você. Jesus, você não está passando despercebido. O seu sofrimento, a sua dificuldade, a sua casa não está passando despercebida aos olhos de Jesus. Ele enxerga todas as coisas. Ele vê as multidões e ele tem compaixão das pessoas. Pois Jesus, ele enxerga as pessoas como ninguém. Como ninguém. A Bíblia diz que nós enxergamos o exterior, a aparência,
Mas Deus, ele vê o coração das pessoas. Em Mateus capítulo 9, o texto diz que Jesus, ele ao ver as multidões, ele teve compaixão das pessoas. Nós vimos na semana passada o que é ter compaixão, misericórdia das pessoas. Então, é com esse olhar que Jesus olha para as pessoas, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, enxergando as pessoas, vendo, conhecendo o seu coração. Então, eu quero dizer para você, nesse momento, nessa ocasião, logo de início, Jesus, ele enxerga a sua casa, Jesus vê você e Jesus tem compaixão da sua vida. Segunda observação, o texto diz que ao enxergar essas pessoas, ele subiu nesse monte e ele se assentou e começou a ensinar os seus discípulos. Era uma prática comum dos rabinos, dos rabis, dos mestres, era se assentar e ensinar as pessoas. Mas me parece aqui que Mateus ele está retratando aqui Jesus como o segundo Moisés, que sobe no monte para trazer as leis às pessoas. Então, Jesus aqui é retratado por Mateus como esse segundo Moisés, porém infinitamente maior do que o primeiro. Também, assim como Moisés sobe no monte e dá ao Israel as leis, Jesus sobe no monte e dá aos cidadãos do seu reino também uma nova lei. Porém, a lei de Jesus não é um código de regras exteriores, impossíveis de serem vividas. A lei de Jesus é a lei do coração. Jesus vem trazer uma lei para o coração das pessoas, uma série de princípios e valores que norteiam o coração das pessoas. A lei de Jesus não é a lei da pedra, mas a lei de Jesus é a lei do coração. O profeta Jeremias, no capítulo 31, ele diz: essa é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. É isso que Jesus veio fazer ali. Jesus veio trazer a lei para o coração das pessoas. O que Jesus está ensinando nessas leis? Jesus está ensinando as leis do coração, princípios e valores do coração das pessoas. E a primeira delas é a que a gente vai ver hoje. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Meu irmão, eu já tive a oportunidade de pregar esse sermão, essa série, no prédio da igreja há 3 anos atrás. E como Deus falou ao meu coração, como o Sermão do Monte modelou a minha vida, me ensinou como eu devo viver, como eu devo me relacionar com as pessoas, como eu devo me relacionar com Deus. E esse primeiro ponto é fundamental, é extraordinário para que você possa viver os outros passos, os outros mandamentos, os outros valores que estão a seguir. E ele vai dizer: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu quero dividir esse versículo em 3 partes. Primeiro, nós vamos estudar o que é a palavra bem-aventurado. Depois, nós vamos estudar o que significa, qual a expressão, o que significa essa expressão pobre em espírito. E em terceiro, nós vamos ver sobre o reino dos céus. Eu queria olhar, então, para essas 3 palavras e o que elas significam e o que essas palavras nos ensinam hoje. O que esse sermão serve para a minha vida hoje. E com certeza, meu irmão, assim como ele serviu para os primeiros discípulos de Jesus, esse sermão, essa mensagem também serve para a minha vida e para a sua vida. E Jesus começa com essa palavra que é o tema da minha série: bem-aventurados. O que significa isso? Como nós vimos na semana passada, a palavra bem-aventurado significa feliz. Uma
uma felicidade extrema, uma pessoa muito feliz. Mas hoje nós vamos olhar com mais detalhe, com mais cuidado para essa palavra. E eu separei 4 ideias ou 4 significados dessa palavra felicidade, dessa palavra bem-aventurado. Primeiro é uma das características dessa palavra. Primeiro é uma felicidade inabalável. Inabalável. Não depende das circunstâncias. Entende isso, querido? Você é feliz de forma inabalável. Nada vai abalar a sua felicidade. Nada, nenhuma notícia, nenhuma situação. O texto diz que essa palavra bem-aventurado tem como característica uma felicidade inabalável. Segundo lugar, é uma felicidade inesgotável. Não acaba, meu irmão, não acaba na noite seguinte, no amanhecer do dia, porque a felicidade do mundo, ela é abalável e ela é esgotável, mas a felicidade que Deus dá para nós, ela é inabalável e inesgotável. A felicidade do mundo se esgota depois do último gole, da última noite. Mas a felicidade que vem de Deus, ela é inesgotável. Mas ela não é somente inabalável, somente inesgotável. Ela é incalculável. Não tem preço. Meu irmão, a felicidade do mundo tem preço e muitas vezes custa caro. Mas a felicidade que vem de Deus, ela não tem preço porque não pode comprar com dinheiro, nem com coisas. Ela é uma felicidade do nosso coração, meu irmão. Então, se você está em busca da verdadeira felicidade, eu quero dizer para você que essa felicidade existe, ela é inabalável, ela é inesgotável e ela é incalculável. Mas essa felicidade também é imediata. Você pode ser feliz hoje. Não é uma felicidade futura, é uma felicidade da agora, do presente. Ela começa aqui, ela não está somente na eternidade. É claro, meu irmão, que na eternidade nós iremos experimentar o ápice, a plenitude da felicidade, mas ela começa aqui, através do nosso relacionamento com Jesus. Ela começa aqui e agora. Se você deseja e almeja ser feliz hoje, eu quero dizer para você que se você abrir o seu coração, entregar a sua vida nas mãos de Jesus, essa felicidade inesgotável, inabalável, incalculável, ela pode chegar hoje na sua vida. Ela pode chegar hoje no seu coração. Basta você abrir o seu coração para Jesus. A felicidade humana, ela depende das circunstâncias, ela depende das ocasiões. É algo que a vida pode dar e que a vida pode tirar. Mas a bem-aventurança cristã, ela não depende das coisas aqui da terra. Meu irmão, meu amigo, quantas pessoas estão agora tristes, sofrendo, devido às circunstâncias da vida? Não é verdade? Quantas pessoas estão nesse momento? Talvez perderam o seu emprego, talvez perderam entes queridos, situações desse tempo tão difícil. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se por acaso você ouvir essa palavra, eu quero dizer para você que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis da vida, a verdadeira felicidade existe e ela está em Deus. E ela é, muitas vezes, inexplicável. Ela é inexplicável. Como nós podemos ser felizes diante das situações mais adversas da vida? Como nós podemos ser felizes diante das notícias mais difíceis? Eu quero dizer para você que você pode ser feliz sim, mas que essa felicidade muitas vezes é inexplicável. Mas você pode ser feliz. E você pode explicar, na verdade, essa felicidade. É só dizer que ela está em Deus. O seu relacionamento com Jesus. Meu amado,
a verdadeira felicidade existe. Ela está em Deus. Se você deseja a verdadeira felicidade, ela está disponível. Disponível. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Eu queria olhar agora para outra palavra nesse texto, que é a palavra pobre em espírito. Como nós vimos rapidamente na semana passada, na Bíblia existem duas palavras para explicar a pobreza. Na Bíblia tem a palavra que explica aquele pobre que ele tem o básico para a vida dele. Ele tem o que comer, ele tem o que vestir, ele tem onde morar, ele tem onde dormir, ele tem o seu trabalho, mas ele é pobre. Ele é pobre, ele não é rico. Mas existe outra palavra na Bíblia para designar pobreza, que é aquela pessoa que é totalmente pobre, totalmente miserável, que depende das pessoas, totalmente dependente das outras, depende das pessoas para tudo. É aquela pessoa que é miserável mesmo. É essa palavra que Jesus usa nesse texto. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com bem-aventurado é aquele que é pobre, miserável de espírito, pois deles é o reino dos céus? O que Jesus queria dizer nessa ocasião? Em primeiro lugar, eu quero pensar com os irmãos no que Jesus não queria dizer com essa palavra, o que ele não queria ensinar aos seus discípulos a usar essa expressão. Primeiro, Jesus não está dizendo que eles deveriam ter uma vida espiritualmente pobre. Jesus não está dizendo isso. O que é ter uma vida espiritualmente pobre? Uma vida espiritual pobre? O que significa isso? Ter uma vida espiritual pobre é aquela pessoa que não se relaciona com Deus. Ela não tem relacionamento com Deus. Ela não ora. Ela não lê a Bíblia. Ela não busca fazer a vontade de Deus. Ela não busca se relacionar com Deus. Então ela é uma pessoa espiritualmente pobre. Não é isso que Jesus quis dizer aqui, quando ele disse bem-aventurado pobre em espírito. Jesus não está querendo dizer que você tem que ter uma vida espiritual pobre, meu irmão. Você não tem que orar, que você não tem que exercitar a sua fé, que você não tem que buscar a Deus, que você não tem que ler a palavra de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus também não está querendo dizer que eles deveriam ser pobres financeiramente, materialmente. Jesus não está dizendo aqui que somente o pobre financeiramente é que vai entrar no reino dos céus. Jesus não está dizendo aqui. A questão aqui não é humana, não é carnal, não é material, mas sim espiritual. A pobreza aqui não é pobreza física, irmão. Não é pobreza material. Não é pobreza terrena. O que Jesus está falando aqui são as leis do coração. Não se esqueça disso. Jesus está falando aqui da vida espiritual das pessoas. Jesus não está falando de uma pobreza financeira. Ele está tratando aqui do coração do homem. Então a gente não pode confundir isso. Então eu sou pobre e aí eu vou herdar o reino de Deus porque eu sou pobre. Eu quero dizer para você que há muitas pessoas que são ricas financeiramente, mas que têm o coração quebrantado diante de Deus. E tem muitas pessoas que são pobres financeiramente, mas não têm o coração quebrantado diante de Deus. Então o que Jesus está falando aqui não é uma questão humana, financeira, mas sim a questão do coração das pessoas. Lembre-se, no início da minha palavra, Jesus está tratando aqui das leis do coração. Das leis do coração. Então, pastor, o que Jesus quer ensinar, então, para os seus discípulos e para mim hoje, para nós hoje? O que Jesus quer ensinar quando ele fala bem-aventurados pobres em espírito ou humildes de espírito? O que Jesus quer ensinar? Primeiro, ser pobre de espírito é esvaziar-se de si mesmo. Ser pobre de espírito é esvaziar-se.
diante de Deus. Não é possível ser cheio de Deus enquanto não estiver vazio de si mesmo. Meu irmão, se o seu coração estiver cheio de coisas, de orgulho, de avareza, de si mesmo, se o seu ego está lá em cima, eu quero dizer para você, querido, não há espaço para Deus no seu coração. Você precisa esvaziar-se. Pobre de espírito é aquele que está vazio de si mesmo e desse mundo. E por isso está pronto para ser cheio da presença de Deus. Então ser pobre de espírito é despojar o coração de qualquer outra riqueza, é despojar, é limpar o coração, é esvaziar o seu coração de todo o egoísmo e de todas as outras coisas que impedem o agir de Deus. Ser pobre de espírito é aquele que está vazio de si mesmo e vazio das coisas desse mundo. Por isso, ele está pronto para ser cheio da presença de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer o estado de extrema miséria espiritual. Pobre de espírito é aquele que está desprovido de tudo, é aquele que não tem nada, que é miserável, aquele que é totalmente necessitado espiritualmente. É aquele que precisa desesperadamente de Deus. Não é aquele que olha para a sua vida e fala assim, olha como eu tenho Deus na minha vida, olha como Deus é isso, como eu sou isso diante de Deus, como eu sou aquilo. Não! Ser pobre de espírito é aquele que olha para si mesmo e fala, quão miserável homem que sou, eu sou pobre e necessitado. É aquele que olha para si mesmo e percebe que ele não é nada, que ele precisa de Deus. Ele precisa de Deus. Ser pobre de espírito é viver na total dependência de Deus. É reconhecer que você não consegue ser um bem-aventurado sozinho. Você não consegue ser um bem-aventurado pela força do seu braço. Você não consegue ser um bem-aventurado pela sua capacidade intelectual. Você só consegue ser um bem-aventurado quando você olha para dentro de você e percebe o quão você precisa de Deus na sua vida. O quanto você precisa de Deus na sua vida. Meu irmão, será que você é assim? Será que você é aquele que olha para si mesmo com um olhar arrogante e que olha para as pessoas com um olhar arrogante de achar que é mais santo que todo mundo? Ou será que você é aquele que olha para si mesmo e fala assim, como eu preciso de Deus na minha vida? Como eu preciso de Deus no meu coração? Como eu preciso me esvaziar de mim e das coisas desse mundo e ser cheio de Deus? Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, você que me ouve e que participa com a gente desse culto, você que é membro da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista em Raposo, e você que não é, que é um dos nossos convidados, eu quero dizer para você, querido, você precisa olhar para o seu coração e perceber o quão pobre e miserável você é. E isso precisa te fazer, te impulsionar a correr para os braços do Pai. Correr para os braços de Jesus. É isso que eu entendo. Terceiro e último lugar, a última expressão desse texto, fala sobre a recompensa de ser um bem-aventurado. A recompensa é o reino dos céus. Essa é a recompensa para os pobres de espírito. O reino. Meu irmão, nós percebemos Jesus aqui, ele vem pregar o sermão do reino. E o reino de Jesus não é um reino físico, material. É um reino espiritual, meu irmão. Eu queria pensar sobre algumas curiosidades do reino. Primeiro, o que é o reino dos céus? Onde ele está?
Como é? O reino dos céus não é a igreja. A igreja é o povo do reino. O reino é maior do que a igreja. O reino é o governo de Deus. Onde uma pessoa se submete a Cristo, aí está o reino. O reino de Deus é a presença do próprio rei. Aonde está o rei, está o reino. Se você deseja ser um cidadão do reino, Jesus precisa ser o rei do seu coração. Jesus precisa ser o rei da sua casa, da sua vida. Esse reino, ele tem algumas características. Primeiro, é um reino de poder. E não um poder daqui da terra, não um poder político, mas é um reino de poder espiritual. Diz respeito ao universo, a todas as coisas. Deus governa sobre o cosmo, Deus governa sobre o universo, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele dirige todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as nações. Então é um reino de poder, mas também é um reino, irmão, de graça. De graça, e diz respeito à igreja, a igreja que foi estabelecida por Cristo, a igreja que é a noiva de Cristo. É um reino de graça. Sabe por quê? Porque você não consegue viver nesse reino, você não consegue nem mesmo entrar nesse reino pela força do seu braço. Você não consegue herdar esse reino pela força do seu braço, porque é um reino espiritual, é um reino de graça, de favor. Então, se você deseja participar desse reino, se você deseja ser cidadão desse reino, eu quero dizer que esse reino é um reino de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Entende isso, irmão? É um reino de graça. Não é um reino que pode ser comprado, adquirido com as coisas aqui da terra. É um reino de graça. Diz respeito à igreja, é o Senhor que sustenta as nossas vidas. Mas também é um reino de glória, porque esse reino ele vai romper com a eternidade. Ele fala da igreja triunfante que irá reinar com Cristo eternamente. Então ele é um reino de poder, porque o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. Ele é um reino de graça, porque é o Senhor que sustenta o cidadão do reino. Mas ele é um reino de glória. Meu irmão, não finque o seu coração aqui na terra. Não finque as estacas da sua vida, da sua tenda aqui na terra. Sabe por quê? Porque isso tudo vai passar e há um reino de glória esperando os cidadãos do reino. Há um reino de glória a nos esperar. Há um reino de glória nos esperando. O Sermão do Monte, ele é totalmente oposto. John Stott fala que é uma contracultura, ele vai contrário ao padrão desse mundo. Se nos reinos desse mundo são alcançados, se os reinos desse mundo são alcançados pelos ricos, pelos poderosos, no reino de Deus é diferente. Ele pertence aos que são humildes, aos que são pobres, aos que são mansos. No reino de Deus, irmãos, tudo é diferente. O pobre é rico, o maior é o menor, o último é o primeiro. Quem perde, ganha. É um reino de ponta-cabeças, com certeza, com certeza. Porque no reino aqui da terra, o rico é o que conquista, o maior é o que conquista, o primeiro é o que conquista, quem ganha é o que conquista. Porém, no reino de Deus, é o pobre, é o último, é o menor e é o que perde. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a ganhará. Esse a ganhará. Meu amigo, o reino de Deus está disponível
a você. Basta crer, basta buscar de todo o coração. É necessário um verdadeiro arrependimento e quebrantamento de coração para você ter acesso a esse reino. É um reino acessível a todo aquele que crê. O reino de Deus, ele já chegou. Está totalmente aberto para aqueles que são pobres de espírito. Para aqueles que olham para si mesmo. Para aqueles que olham para o seu próprio coração. E entendem, percebem que precisam de Deus. Precisam de Deus. Eu quero fazer algumas considerações finais. E depois orar ao Senhor. Mas eu quero fazer algumas considerações finais aqui. E a primeira delas é: a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias que estão à nossa volta. Ela está em Jesus. Meu irmão, a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias. Não depende se você está com a sua família aí perto de você ou não. Não depende se você está com dinheiro no banco ou na sua casa ou não. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias. Ela depende de Jesus. De você abrir o seu coração para Jesus. A segunda consideração, eu quero te dar um conselho. Olhe para dentro de você mesmo. Reconheça a sua miséria e busque o perdão de Deus. Há perdão de Deus para você, meu irmão. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito que se volta para Ele. Há perdão de Deus para você. Você precisa buscá-lo de todo o seu coração. Há perdão de Deus para você através do sacrifício de Cristo na cruz. Em terceiro lugar, terceira consideração, eu quero dizer que os padrões do mundo, eles não se encaixam nos padrões de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, você não pode servir a dois senhores. Você não pode pegar no cálice de Deus e depois pegar no cálice dos demônios. Você não pode servir a Deus e servir ao mundo. Você precisa escolher, porque o padrão de Deus, ele não é compatível com o padrão do mundo. É ilusão, meu irmão, você achar que pode servir a Deus do seu jeito. É ilusão você achar que pode servir a Deus no seu padrão, nas suas regras. É uma ilusão, meu irmão. A Bíblia diz que Deus tem um padrão, que Deus tem uma lei, e Ele cravou essa lei no coração dos seus discípulos. Não dá para servir a Deus e servir ao mundo. Você vai se enganar. Você vai se enganar. Então faça uma escolha hoje. Faça como Josué. Decida hoje a quem você vai servir. Se você vai servir a Deus ou se você vai servir ao mundo. Mas que a sua palavra hoje seja a mesma palavra de Josué, no capítulo 24, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em último lugar, eu quero dizer que o reino de Deus, irmão, é uma realidade. O reino de Deus é uma realidade. Hoje, presente. Foi isso que Jesus disse para aquele ladrão que estava do lado dele na cruz. Hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino, no paraíso. O reino de Deus é uma realidade e ele começa aqui hoje. O próprio Sermão do Monte, no capítulo 6, verso 33, diz que aquele que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas, quer dizer, suas necessidades básicas serão supridas. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Que você seja um bem-aventurado. Que você seja um pobre de espírito. Aquele que reconhece que precisa desesperadamente de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Eu quero dizer para você nessa hora, entregue a sua vida a Cristo.
Seja um cidadão do reino e experimente a verdadeira paz, a verdadeira felicidade que esse mundo não pode te dar. Só Jesus pode. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, eu queria que você orasse comigo nessa hora. Você que quer se reconciliar com o Senhor, ore comigo nessa hora. Você que já serve a Deus, peça a Deus para aumentar a sua fé nessa hora. Vamos orar. Senhor Deus, toma em tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, a reflexão que fizemos hoje à noite. Toma em tuas mãos, Senhor, a vida de cada irmão, irmã, de cada amigo, de cada pessoa que participa desse momento, que ouve essa palavra. Deus, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Então, que ela possa penetrar no mais profundo de cada coração nessa hora e cumprir os teus propósitos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te entrego esse irmão, esse amigo, que hoje decidiu entregar o seu coração ao Senhor. Deus, traz paz, a paz que ele tanto precisa. Pai, em nome de Jesus, ajude-o a viver nos padrões do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meu irmão, eu quero, antes de encerrar, agradecer a Deus pela oportunidade. Quero agradecer também a companhia dos irmãos. Quero pedir para você compartilhar essa mensagem, se você acha importante, se abençoou a sua vida, se edificou o seu coração. Eu queria que você compartilhasse essa mensagem com os seus amigos, com os seus contatos. Eu quero dizer também que essa mensagem vai estar disponível amanhã no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Raposo. A mensagem da semana passada está disponível lá, um louvor e a mensagem, tá? Não está o culto todo não, apenas um louvor e uma mensagem. Então essa mensagem vai estar disponível no YouTube. Amanhã você pode pegar essa mensagem com um dos cânticos e enviar para todos os seus contatos também. Eu quero dar alguns avisos aqui, são breves, né? Primeiro deles, eu quero dizer sobre o retorno dos cultos. Então nós já estamos conversando, né? A liderança da nossa igreja, nós já estamos conversando sobre o retorno dos cultos. Então não vai ser esse mês agora, mas nós já estamos conversando. Provavelmente no próximo mês, né, cumprindo com certeza todas as recomendações, todas as exigências, nós estaremos retornando com responsabilidade. Mas nós entendemos que também precisamos começar a reorganizar, ou melhor, a organizar a retomada dos nossos cultos. Com certeza, nem todos poderão ir, mas todos poderão participar, porque nós estaremos transmitindo os cultos, né, da mesma forma que a gente está transmitindo agora. Então, todas as pessoas que estão nos grupos de risco, pessoas que ainda não se sentem seguras em seus corações para participar, né, elas também poderão participar através do nosso Facebook, tá bom? Mas nós ainda não separamos a data, mas eu já quero começar a pedir aos irmãos que estejam orando, né, para que a gente também possa retornar, né, no tempo devido, né, com responsabilidade, a gente ter os nossos cultos presenciais. Mas as células estão aí, irmãos. As células estão funcionando, algumas de forma virtual, outras de forma presencial. Não pare de se relacionar, não pare de se reunir. A igreja, ela tem 2 tipos de relacionamentos básicos. Primeiro, relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus. E segundo, o nosso relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento com o próximo. Isso aí, irmãos, não pode acabar em momento algum. Não há nenhuma pandemia, nenhum decreto, não há nada que possa parar os relacionamentos da igreja, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Amém?
eu quero dar um outro aviso aqui, dizer que a secretaria da nossa igreja está funcionando todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta, e com um horário agora, o Bruninho, nós fizemos uma pequena alteração, então o Bruninho está indo lá, né, que é o nosso secretário, de segunda a sexta, de 1h30 até as 5h30, ou 13h30 até as 17h30. Amém? E eu quero, mais uma vez, né, dizer para você aí, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, né, nosso culto online, todos os domingos, às 19h30, nas redes sociais da nossa igreja. Amém, queridos? Eu quero encerrar com uma bênção, a bênção apostólica, né? Faz tempo que a gente não faz, que não dá essa bênção, né, para a igreja do Senhor. A gente costuma fazer isso no culto, mas eu queria encerrar com essa bênção hoje. Amém? Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja nessa hora visitando todo o teu povo, espalhado por toda a face da terra, conosco agora e para sempre. Amém. Meu amado, minha amada, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até o próximo culto, se Deus assim nos permitir. Lembre-se, o prédio da igreja está fechado, mas a igreja está aberta e avançando. Deus abençoe.